Just in Time. Já ouviu falar? O João e o José também nunca tinham ouvido falar, até descobrirem que o tal do Just in Time poderia melhorar e muito a produtividade da empresa deles. E isso a gente pode conseguir melhor implantando o sistema Just in Time. Mas que negócio é esse de Just in Time que você tanto fala, Derbal? Explique isso direito, vai. É um termo em inglês, não é? Just in Time. Então traduz pra nós, né? Ok, Just in Time quer dizer ao pé da letra, bem a tempo. Ou no tempo certo, na hora certa, aqui agora, entenderam? Eu fiquei na mesma. Eu também. Just in Time é um procedimento que significa produzir na quantidade certa e no momento certo, tá? Ou seja, produzir num dado momento o que vai ser de uso imediato, entenderam? Nem mais nem menos. Exatamente, nem mais nem menos. É uma técnica bolada por um japonês para evitar tudo que é desperdício. Mestre Silva, é verdade que os japoneses inovaram muitas coisas nas indústrias? É verdade sim, Tito. Eles provocaram uma pequena revolução, principalmente com um sistema chamado Just in Time. Just in Time? O que quer dizer? Quer dizer produzir no tempo certo, ou seja, produzir só o necessário, nada mais. Numa fábrica que produz com o sistema Just in Time, não existe desperdício de matéria-prima. Toda a matéria-prima já vem na quantidade exata, nem mais nem menos, e no momento em que ela vai ser utilizada. E mais, uma fábrica Just in Time só produz o que já foi encomendado pelo cliente e na quantidade exata que ele quer. Assim, não tem desperdício nenhum de material, nem de tempo. Entende, Tito? É revolucionário esse Just in Time. Ele acaba até o... Com estoque. Como é que você sabe disso, rapaz? Uai, se a matéria-prima vem na quantidade exata e só é produzido exatamente o que foi encomendado, não há necessidade de fazer estoque. Nem de matéria-prima, nem de produto pronto. Eu tô certo? Esse menino vai longe. Olha, essa fábrica não vai a lugar nenhum se a gente não implantar um sistema Just in Time. Quer dizer que você acha que a gente devia, a partir de agora, produzir somente a quantidade necessária? Só quando necessário. Exatamente. Sem essa de estoque. Estoque já era. Olha, podem perguntar para qualquer especialista econômico. É verdade. O Just in Time acabou com aquela ideia antiga de que era sempre bom ter produto em estoque. Na verdade, manter o estoque exige espaço, exige gastos e nem sempre tem a saída que se espera. No Just in Time acontece uma coisa interessante. Quando o cliente encomenda a quantidade de produto, a fábrica pede a quantidade certa de matéria-prima e pede para entregar só naquelas horas em que a fábrica estará produzindo o pedido. É o que se chama puxar a produção. Puxar a produção. Tá aí um dos benefícios do sistema Just in Time. Enquanto no sistema tradicional a produção é empurrada, quer dizer, primeiro a gente produz para depois tentar vender, no Just in Time é o contrário. A produção é puxada pelo cliente, ou seja, primeiro a gente vende para depois produzir. E produzir ali, na medida certa. Agora, para implantar o sistema Just in Time, a empresa precisa tomar algumas providências. Olha, se nós vamos mesmo implantar o sistema Just in Time, então precisamos tomar algumas providências, hein? Por exemplo? Bom, vamos dar uma olhada nesta apostila, tá? Vamos ter que fazer um monte de coisas, hein? Como a limpeza e a arrumação do posto de trabalho e do piso. Temos que eliminar o desnecessário, como máquinas, ferramentas e materiais que não estiverem servindo. Fazer revisão, manutenção e conservação dos equipamentos da fábrica. Orientar os operadores para trabalharem com as máquinas na velocidade certa, porque máquina com velocidade desregulada desgasta mais. Treinar o pessoal para fazer trocas rápidas de ferramentas nas máquinas. E parar o trabalho na hora que acontecer defeito na máquina ou no produto. Isso é dar autonomia para o operador. Autonomia, tomada de decisão. Isso é muito importante. Quem faz o serviço tem que saber de tudo, tintim por tintim, o que é que está fazendo, para poder interferir quando necessário. Ah, e tem outra coisa, hein? O estoque. O estoque é o maior inimigo do Just in Time. Pelo que eu entendi, estoque é prejuízo. E a produção deve ser exatamente igual às vendas. Viu? Este é o espírito do Just in Time. Lembre-se do que o João falou, hein? A produção deve corresponder exatamente às vendas. Estoque é prejuízo. Mas tem mais. Depois de tomar todas essas providências, a gente precisa implantar a célula de produção. Célula de produção? Parece aula de biologia. Mas não é.
célula de produção é mais uma inovação do Just in Time e que já é bem conhecida em muitas indústrias brasileiras, né? Será que a indústria brasileira já está praticando o Just in Time? E será que o pessoal por aqui conhece a célula de produção? Vamos conferir. Oi, o que é célula de produção? Célula de produção é um conjunto de máquinas onde se inicia as primeiras operações do produto e vai até o final. A peça entra, a matéria-prima numa máquina, ela vai seguindo uma linha. Aí a gente entrega a peça final. Então você faz uma peça, certo fazer 4, 5 peças numa máquina só, você já faz numa só. O que é Just in Time? É um modelo japonês. Just in Time você pegar a peça, fazer na linha de montagem, dar usinagem, levar direto para a linha de montagem. Produzir só o que é necessário. Onde está é produzir sem manter estoque. É produzir aquilo que é necessário somente. Para não evitar estoque. Pelo menos o pessoal por aqui sabe a resposta certa. Célula de produção é um conjunto de postos de trabalho onde é feito um produto ou uma família de produtos do começo ao fim. Para isso, as máquinas e os equipamentos estão agrupados normalmente em forma de U. É isso que acontece nessa fábrica aqui. Olha só, aqui a célula de produção está agrupada em U. O mesmo trabalhador pode operar várias máquinas. Ele aprende muito mais sobre a produção. Entre ele e seus colegas, existe uma comunicação mais fácil. Fica mais fácil também perceber e resolver um problema na produção. A área dos postos de trabalho ocupa menos espaço. E como o sistema é just in time, repare que não tem estoque. A movimentação entre produtos e máquinas é feita ali mesmo, homem a homem, com apenas um trabalhador controlando a entrada e saída do material. Olha, se a gente conseguir implantar a célula de produção, só vai ficar faltando uma coisa para completar o Just in Time. Pode falar. Eu estou gostando dessa história do Just in Time. Introduzir o Kanban. Kanban? Isso é golpe de judô. Não, é um golpe de produtividade. E como é que funciona na prática? Para conhecer como funciona na prática o Kanban, nada melhor do que perguntar para quem tem experiência. Mestre Silva, é verdade que você já tem experiência no uso do Kanban? É sim, e é bem mais simples do que parece. Olha aqui, o Kanban é o coração do Just in Time. Kanban quer dizer ficha em japonês. Portanto, o método funciona com fichas que controlam a produção e a movimentação entre um posto de trabalho e outro. Nessa caixa metálica ou plástica chamada container circulam as peças. Quando o container fica vazio, o trabalhador de um posto o leva junto com a ficha até o posto que alimenta sua produção. Deixa o container vazio e pega outro cheio, com a ficha de produção dentro. Assim, o fluxo da produção só acontece de acordo com a necessidade e com a quantidade certa de material a ser gasto e de produto a ser fabricado. É simples. Essas fichas, elas facilitam a movimentação dos materiais e facilitam também o controle de quantidade e tempo gastos na produção. Esses japoneses são danados mesmo, hein, mestre? São sim, Tito. Não é à toa que eles fizeram com que as indústrias no mundo inteiro revolucionassem seus conceitos. Esse negócio de Kanban muda tudo de figura, hein? Vamos ter que mexer na produção, no layout, treinar o pessoal. Vai ser uma pequena revolução. Mas vale a pena. Afinal de contas, o Just in Time é o fim do desperdício e vai aumentar a produtividade. Vai valer a pena. Toda empresa um dia tem que fazer a revisão de todos os seus métodos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você conheceu o sistema Just in Time. Você viu que, com ele, o cliente puxa a produção, determinando a quantidade de material e o tempo exato de uma produção, eliminando qualquer desperdício. Você viu também que o Just in Time elimina o estoque, com a matéria-prima sendo entregue apenas no momento de produzir. Você aprendeu como funciona uma célula de produção Just in Time, com a produção agrupada para economizar espaço e integrar os trabalhadores nas diferentes etapas da produção. E viu como funciona o Kanban. E aí, pronto para introduzir o Just in Time na sua vida? E pensar que todo esse método revolucionário funciona com um princípio tão simples: produzir somente o necessário.